Na continuidade do livro, de Atos, capítulo 9, agora nós vamos lá para Atos 9, do verso 10 ao 19. Nós temos nestes versos um encontro de Ananias com Saulo e o batismo de Saulo. Preste atenção então, vamos ler o texto. Atos 9, de 10 a 19. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá. Este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho, por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Amém? Um dos discípulos de Jesus, de nome Ananias, discípulo. Não era ele apóstolo, não era ele bispo, um discípulo de Jesus. Depois não vamos mais ouvir falar dele na história. Tem uma visão, onde o nosso Senhor Jesus lhe pede para ir ao encontro de Saulo. Bom, a resposta de Ananias a Jesus, ela é carregada de medo. E é compreensível o seu medo, pois a fama de Paulo, como perseguidor dos cristãos, já havia se espalhado. O que então preocupava agora Ananias. E se Paulo me prender, me mandar para Jerusalém, os sumos sacerdotes vão fazer o que fizeram com Estevão: apedrejamento. Então ele fala para Jesus: Senhor, como se Jesus não soubesse, né? Senhor, esse homem está perseguindo os cristãos, Senhor. Senhor, ele tem até nas mãos carta para vir nos prender. O Senhor está querendo que eu vou ao encontro desse homem? É isso que ele está dizendo. Jesus vem, vá, porque eu tenho uma obra. É natural, como eu disse, a gente entender que Ananias tinha medo, a situação realmente era séria, a vida dele estava em jogo. Mas você sabe que às vezes a gente ouve Jesus falar coisas para nós, e a gente também como Ananias, né? Muitas vezes, Senhor, tu está falando para mim perdoar aquela pessoa? Não, mas aquela pessoa, Senhor, aquela pessoa não está sabendo direito da história. Aquela pessoa fez isso assim para mim. Aí você quer contar tudo para Jesus, como se ele não soubesse. E aí o Espírito Santo tem que insistir com você. Não importa, vai lá e perdoa. Não é assim? Às vezes, Jesus chega para você e diz: olha, ajuda aquela pessoa, ou investe naquele campo missionário. E a gente sempre, meio assim, né? A gente sempre tem a gente não obedece imediatamente, né? Às vezes a gente vê alguns textos bíblicos, né, dos apóstolos, imediatamente obedeceu, nem conversou, porque Jesus falou, tô indo, né? O Abraão, né? Ele não parou para perguntar para Jesus: Senhor, mas que terra que o Senhor quer me mandar? Que negócio que o Senhor chega para mim e fala: pega a tua tenda, desmonta minha tenda, nem sei nem para onde eu estou indo. Onde o Senhor quer me mandar? Não, diz o quê? Ele
obedeceu. E ele começou a sair. Se ele estava indo para o norte, para o sul, não sei. Aí Deus parou e falou: você vai para tal lugar. Aí Deus veio e esclareceu. Nós precisamos olhar para tudo isso e entender que nós vivemos momentos assim em nossas vidas. E é natural. Às vezes precisamos colocar nosso medo diante do Senhor. Outras vezes nós somos desafiados simplesmente a obedecer, a acatar. Você não vai entender todos os projetos de Deus. Mas Deus vem, Ele fala, entende? Atenta àquilo que Deus está falando com você. Mas esteja pronto para ouvir e obedecer, ainda que possa ter por trás medos, ainda que você possa achar que aquele não é o caminho. Mas confia no Senhor. Poxa, eu vou atrás de Paulo. Esse homem está com carta para me prender. Bom, mas Deus está mandando, ele acaba confiando e ele vai. E aí é interessante nós notarmos que Ananias, ao encontrar com Paulo, e eu acho isso aqui legal demais, ele impõe as mãos sobre ele. E aí como é que ele chama Paulo? Irmão Saulo. Pô, para aí. O cara não queria ir, estava cheio de medo. Entendeu o que Deus falou? Não, eu tenho um plano na vida desse cara, vai lá. Eu quero. Aí ele vai. E aí ele já chega lá e já chama de irmão. Agora já é irmão. O irmão Saulo não tinha nem sido batizado. O irmão Saulo não passou numa sala de catecúmenos. O irmão Saulo não teve 7, 8 meses sentado num banco de uma igreja para aprender que ele tinha que fazer isso. Não. O cara chegou lá. Bom, Deus, o Senhor disse que tem um negócio para ele, é um plano, tal. Bom, e ele já chamou o irmão de Saulo. Oi, meu irmão. O Deus falou que tem uma hora para você, então você é nosso, é um dos nossos. Ananias já chegou lá dessa forma. Que coisa. E às vezes nós temos tanta dificuldade para receber alguém, né, como um irmão. Não, primeiro você precisa provar para nós, né, que você é nosso irmão. Primeiro você tem que conseguir fazer assim, ó. Tem 3 regrinhas básicas aqui na nossa igreja. Tem não sei o que. A gente é cheio de religiosidade. Religiosidade. Como é belo, né? A gente lê a Bíblia e vê como o Espírito Santo age na liberdade. Faz as coisas tão humanas. Coração. Acho lindo o que Jesus faz. Aí deixa encontro ali com Ananias. Paulo é batizado sem passar por nenhum curso doutrinador. Primeiro você tem que aprender a teologia calvinista. Depois você entender Calvino. Armínio. Depois você entender, peraí, que ainda tem o Leonardo Boff para você ler. Gutierrez. Vocês nem sabem, né, quem é, né? Teologia católica, né? Ou vamos para a teologia anglicana, luterana. Não, tem isso não. É Espírito Santo só na vida. É Ele que transforma. Deste encontro de Ananias com Paulo, eu quero destacar a segunda transformação de nossa reflexão de hoje. Paulo, de rejeitado a apóstolo da comunidade cristã. Então nossa segunda transformação. Paulo, de rejeitado a apóstolo da comunidade cristã. Ananias, em sua resposta, carregada de medo, demonstrava pouca vontade de ir ao encontro de Paulo. Acredito que não erraríamos em dizer que se dependesse de Ananias, Paulo continuaria fora da comunidade cristã. E esse sentimento não foi exclusivo de Ananias. Também outros discípulos rejeitaram a Paulo, não acreditando em sua conversão. Conforme nós podemos ler em Atos capítulo 9, verso 26. Preste atenção. Atos 9, 26. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos. Então ele se converteu. Lembra que eu falei? Pregou lá em Damasco, começaram a perseguir ele foi para Jerusalém. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos. Mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Você já imaginou isso? Você quer se aproximar de Jesus?
Poxa, Jesus falou com você talvez num sonho, de alguma forma, despertou em você uma sede de conhecê-lo. E aí o que você faz? Você fala assim, poxa, eu vou na igreja, eu vou aonde os discípulos de Jesus estão. E os discípulos tudo olham para você e te rejeitam. Nossa, que roupa indecente. Nossa, o cabelo vermelho. Nossa, isso acontece direto nas igrejas. Isso acontece nas igrejas. Religiosidade. Você sabe qual é a maior dor que o ser humano tem? Sofre. Rejeição. Rejeição. Não há dor que mais fere a alma de um ser humano que a rejeição. Talvez você está aqui nessa noite e já tenha sido rejeitado. Talvez você foi rejeitado pela sua mãe. Não queria ter a gravidez. Durante o seu crescimento ficou demonstrando isso para você. Você sempre percebeu que lá no fundo ela nunca te amou. Talvez você foi rejeitado pelo seu pai. Talvez teu documento de nascimento nem tenha o nome, né, do pai e da mãe, porque já te rejeitaram quando você era pequeno. Talvez você passou por uma família que tentou te adotar, mas não deu certo, depois te mandou embora. Te rejeitou e você carrega essa marca, essa ferida no seu coração. E são marcas que levam, que não se cura assim. Não é um abraço que cura. Talvez você foi rejeitado na escola. Talvez você está sendo rejeitado hoje na tua escola, no seu trabalho. Resolveram fazer agora bullying, né, com você. Por qualquer razão. Você vai se aproximar. Já viu aquela, né, pessoa que você vai se aproximar dos colegas? Todo mundo meio que já disfarça, vira, né? E talvez você vai percebendo a rejeição, como isso fere. Por isso que a gente vê muita gente, né, suicida, se mata. Talvez você foi rejeitado através das redes sociais. Você posta lá, né, todo alegre, feliz, sorrindo. E alguém vai lá e escreve, sua gorda, feia, sei lá o que, magrelo, se tem o nariz é narigão. E fica procurando coisas para te ofender. Essas coisas ferem, cortam. Não há maior ferida que a rejeição. As pessoas se matam por causa disso. Se matam. E a gente ouve isso constantemente acontecendo. E aí quando a pessoa ousa se aproximar de Cristo, os discípulos fazem isso. Rejeitam. Olha para a pessoa com estigmas, preconceitos. Ah, mas eu amo tanto meu Jesus, porque lá na mesa dele, os religiosos, os fariseus, como era o Paulo antes, né, o Saulo, eles só deixavam sentar na mesa deles aqueles que se vestiam como eles, que tinham dinheiro como eles, aqueles que falavam a mesma língua. E aí Jesus mandava a prostituta sentar com ele. Que coisa. Aí Jesus pegava o publicano que eles não gostavam, senta aqui comigo. Aliás, vem fazer parte do meu ministério. Ô Mateus, vem aqui, vem fazer parte do meu ministério. Ô Pedro, mas que pescador que era naquela época, né? A pesca era para os caras ralé, né? Vem aqui, vem fazer parte, Pedro. Eu tenho uma igreja para ser construída, vem fazer parte. Vem Maria Madalena, vem fazer parte. Senta aqui na minha mesa. Aí você vai lá em Marcos, quando você for lá e se eles ler o texto, lá fala assim que Jesus, ele é acusado exatamente por isso. Porque na mesa dele sentavam os publicanos, os pecadores, todas as pessoas que a sociedade rejeitava. Todo aquele que era rejeitado, ele abraçava. Então se você é rejeitado por alguma coisa, ou foi, eu quero dizer para você, Jesus te abraça hoje. Ele te abraça. Até mesmo se os seus discípulos não entenderem e te rejeitar, Jesus te abraça. Você é amado por Ele. Quando Ele morreu naquela cruz, Ele morreu por você.
por você. Ele te atraiu com amor, amor extravagante, fora do comum. Ele te atraiu, te ama. Apenas um homem, interessante, né? Um homem chamado Barnabé acreditou na transformação de Paulo. E o que ele fez? Ele levou Paulo, até os apóstolos. E ele, Barnabé, falou assim: é isso que ele fez. Eu testemunhei o que ele fez lá em Damasco. Eu vi este homem pregando, sendo perseguido, mas pregando ousadamente a palavra de Deus. Falou lá para os apóstolos. Barnabé se colocou na intercessão entre o Saulo agora e os apóstolos. Eu vi, como quem diz, eu estou comprando a briga para esse rapaz agora aí, para esse jovem convertido. A rejeição de Paulo pela comunidade cristã, ela estava em total oposição ao projeto de Jesus. É isso que eu quero que você consiga enxergar quando você lê a Bíblia, nessas escrituras. Ananias e toda a comunidade cristã rejeitando Paulo. Jesus olhando para Paulo e falando: este vai ser meu instrumento. Não é quem a comunidade define, é quem Jesus define para ser instrumento. Atos 9, capítulo 15, 16. Mas o Senhor disse a Ananias: vá. Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. E logo mais adiante no livro que nós estamos estudando, Atos dos Apóstolos, Paulo já aparece agora reconhecido como o apóstolo dos gentios. Se você depois continuar lendo a história, você vai ver Paulo agora pregando, indo a diversos lugares, o apóstolo dos gentios, reconhecido até mesmo agora pelo grande apóstolo Pedro, quem todo mundo então tinha como líder, e Pedro agora também autentica esse ministério. E ele com Pedro se torna o personagem principal deste livro. Tanto que nós vamos observar que a história vai falar de Pedro e de Paulo. A rejeição de Paulo pela comunidade cristã e o projeto de Jesus na vida de Paulo me faz então pensar que existem duas igrejas apresentadas sutilmente neste livro. Reflita comigo aqui. Vem comigo um pouquinho. Pensa junto comigo. Uma é a igreja dos homens, que aqui está refletida. E outra é a igreja de Jesus Cristo. A igreja movida pelo poder do Espírito, onde o Espírito Santo vai conduzindo ela para aquilo que Jesus tem. Preste atenção. A igreja dos homens, na ausência de um apóstolo, decidiram que alguém deveria ocupar aquele lugar, para que aquela cadeira não ficasse vazia. Lembra? Judas se enforcou. Jesus havia escolhido 12 apóstolos. Talvez na mente deles, pensando em tudo, né, que simbologia dos 12 tribos, né, os 12 patriarcas. Não, nós precisamos ter mais um aqui. Nós não podemos ficar sem um homem. A gente precisa escolher alguém para ocupar o lugar de Judas. Essa foi a decisão deles. Você, quando lê o relato lá em Atos capítulo 1, você pode ler depois, está lá do verso 20 ao 26, você nem ouve ali mais a expressão aparecendo do Espírito Santo e tal. Mas o que acontece? Esses homens estavam lá, falou: não, alguém precisa sentar nessa cadeira. Então eles escolheram 2 nomes. Um era José, que ele era chamado Barsabás, e o outro era Matias. Olha só como é que foi a coisa. Depois de escolherem os 2 nomes, então essa igreja agora dos apóstolos, dos homens apóstolos, eles depois de escolher os 2 nomes, vamos fazer o seguinte: nós vamos orar para Jesus, para que ele fale para nós quem ele quer sentar aqui. Não, vamos fazer o seguinte, vamos jogar na sorte. Vamos lá, cara ou coroa? Matias, você é cara, José, você é coroa. Mais ou menos foi isso, está lá no texto. Jogaram na sorte para ver quem ocuparia o lugar.
A sorte indicou Matias. Nós fazemos o mesmo hoje em nossas igrejas. Nós queremos colocar pessoas para ocupar as cadeiras que estão vazias, sem esperar que Jesus coloque as pessoas para ocupar as cadeiras que estão vazias. Muitos teólogos afirmam que a vaga apostólica deixada por Judas, e aqui eu estou falando agora que os teólogos falam isso, pertence a Paulo, a quem Jesus escolheu e não a Matias. Na igreja de Jesus, a escolha dos homens não sobrepõe sobre as suas escolhas e decisões. Isto é, não adianta eu dizer, Matias, você é apóstolo, para Jesus. Ele falou, não, é Paulo que eu escolhi. E aí, os teólogos ficam hoje brigando, né, assim, no bom sentido. Quando você lê o livro de Apocalipse, não fala lá? Que tem um lugar separado para os 12 apóstolos? Aí eles ficam falando, quem que vai estar lá? Vai ser Matias ou vai ser Paulo? Os teólogos, como eu disse, eles acreditam que é Paulo. O Matias vai ter que chegar lá e falar, desculpa, eu entrei, né, porque foi a sorte e tal, né? E os homens me colocaram aqui, mas não era. Olha, o Espírito Santo, ele irá trabalhar para que a vontade de Jesus se realize, e não a vontade dos homens. Acontece isso. Abra a sua Bíblia. Depois desse episódio, tenta achar o nome Matias. Nunca mais você vai ouvir falar nesse nome que os homens colocaram naquela cadeira. Porque não foi o homem que Jesus escolheu. Essa é a igreja dos homens, que vai estabelecendo a seu gosto aquilo que eles acham que deve. Matias some da história. Seu nome nunca mais é mencionado nos registros bíblicos. Paulo, pelo contrário, ele se torna um instrumento de Jesus para a expansão de sua igreja. Então ouça o que eu vou dizer agora para você, com muito carinho. Na igreja dos homens, existem diversos mecanismos para avaliação da espiritualidade de uma pessoa. Definindo se ela pode ou não participar da mesa do Senhor. Definindo se ela pode ou não participar do ministério de louvor. Definindo se ela pode ou não ser dita ou chamada discípulo de Cristo. Definindo se ela pode ou não até se batizar. Essa é a igreja dos homens, que tenta mensurar a espiritualidade de uma pessoa, aquilo que está no mais profundo do seu ser. Quem de nós pode dizer para alguém que você não é convertido? Não vou batizar você. Quem de nós pode ousar se levantar do lugar e dizer para alguém, não, nessa igreja você não vai fazer parte? Porque se fizer isso, todos nós temos que deixar de ser membros da igreja, porque somos todos pecadores. Na igreja dos homens existem essas coisas, né, que tenta definir ou avaliar pessoas. Na igreja de Jesus, todos podem participar da sua mesa. Ele chama a todos. E existe uma parábola sobre isso. Vocês devem estar lembrados, né? A parábola. Um grande rei vai dar um banquete. E aí ele diz para o servo, vai lá, chama o povo para participar do banquete. Aí diz o servo que ele chega até lá onde está o pessoal estudando as escrituras sagradas, né? Os religiosos, fariseus, naquela época, né? E eles estão estudando a escritura e diz o quê? Para o convite? Não, a gente não pode, a gente está ocupado, a gente, né? Mas o rei está convidando, não, mas ele não quer. Aí diz que ele vai no outro lugar, o outro está preocupado com o casamento da filha, o outro está preocupado. Aí quando chega lá o servo fala assim, Senhor, ninguém quis vir. Um diz que está ocupado com o casamento da filha dele, o outro diz que eles estão lá ocupados com as escrituras, leitura, o outro falou tal. Aí ele falou o quê? Então você faz o seguinte, agora você vai nos becos da cidade e vai chamando os mendigos, vai chamando as prostitutas, vai chamando todas. E quando essas pessoas todas vieram para o banquete, elas ganharam vestes limpas, alvas, novas. Estas pessoas entraram no banquete do Senhor. Essa é a igreja espiritual de Cristo.
Na igreja dos homens, Paulo, fariseu, perseguidor da comunidade cristã, um homem culpado de sangue, de muitas mortes, das lágrimas derramadas por aquela comunidade, pais que choravam talvez pela morte de filhos perseguidos, ou filhos que choravam pela morte de seus pais, que foram assassinados por este homem, jamais teria sido recebido naquela igreja como um irmão. Na igreja de Jesus, todos são chamados para a sua mesa, e a todo ser humano é oferecida a oportunidade de fazer parte do seu reino. Paulo, o fariseu, o perseguidor, aquele homem, Jesus chamou e o tornou um dos maiores, se assim podemos, e para muitos até o maior de todos os apóstolos. Na igreja dos homens, pode ter uma multidão reunida, cantando louvores, fazendo uso do nome de Jesus, mas Jesus não está presente. Conforme nós lemos na descrição do livro de Apocalipse da igreja de Laodiceia. Toda a igreja está lá dentro, está reunida, está cantando louvores, tudo lindo, show, fumaça para todo lado. Aí bate na porta Jesus, está do lado de fora. Se vocês abrirem, eu entrarei e cearei com vocês. Na igreja de Jesus, oh glória, 2 ou 3 podem estar reunidos em nome dele, e ele está ali presente, porque essa é a igreja dele, é a igreja onde 2 pessoas que já estão dialogando sobre Cristo, que estão amando uma a outra, que estão cuidando uma da outra em nome de Jesus, ele está ali presente. Ele não precisa das multidões, ele precisa de corações verdadeiros. Na igreja dos homens, o culto tem horário, tem ordem litúrgica, mas na igreja de Jesus o culto é interminável. Na igreja dos homens existem muitas pessoas que não são da igreja de Jesus. Na igreja de Jesus existem muitos irmãos e irmãs que não são compreendidas pela igreja dos homens, e muitas vezes nem reconhecidas. E de uma forma misteriosa, estas 2 igrejas, a igreja dos homens e a igreja de Jesus, a igreja espiritual, elas se unem, um grande mistério, pelo poder do Espírito Santo. E este mesmo Espírito trabalha intensamente para que a igreja dos homens, ela se torne cada vez mais a igreja de Jesus. E que a igreja de Jesus, ela seja cada vez mais vista por meio da igreja dos homens. Eu quero convidar você a fechar os olhos.